Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. O cristianismo não é carreira solo. É sempre estar na companhia de alguém, é comunidade. Por isso Jesus chama os seus 12 e começa a enviá-los 2 a 2. Se nós pensamos com a nossa lógica humana, eram 12 os discípulos. Jesus poderia atingir 12 lugares, mandando um para cada lugar. Mas não está em jogo uma estratégia, mas a criação de uma fraternidade. Jesus está preocupado em criar uma comunidade. E para que a comunidade dos seus discípulos seja para todos testemunho de comunhão, testemunho de unidade. Isso é muito importante. Se os 2 estão em comunhão, Jesus está no meio deles. Jesus mesmo afirmou isso. Onde 2 ou mais estão reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. A nossa parte é formar comunhão sempre e é fazer comunhão sempre. A palavra diz que recomendou-lhes, mas no original é ordenou-lhes. Quando Jesus ordena, é porque os discípulos não fariam aquilo de forma espontânea. Então Jesus precisa dar uma ordem e esta ordem precisa ser obedecida. Nós somos mestres, em carregar aquilo que não é essencial. Nós gostamos muito de tralhas, gostamos muito de coisas superficiais, supérfluas. E Jesus quer sempre nos levar ao essencial. Se alguém não tem nada, então essa pessoa vai dar de si mesma. Por isso que Jesus recomendou que não levassem nada, porque o discípulo precisa dar o seu coração. Ele precisa dar a si mesmo e não dar coisas. Não dar coisas, mas dar o próprio coração. Interessante que Jesus diz para levar o cajado, a única coisa para ser levada. Lembra o cajado de Moisés, que libertou o povo na travessia. O cajado lembra a cruz de Cristo, o lenho da cruz, o instrumento com o qual a humanidade foi salva. Isso é muito importante. A cruz de Cristo é a única coisa necessária na nossa vida e na nossa missão, porque através da cruz de Cristo a redenção chegou a toda a humanidade. Nem pão, o pão nosso de cada dia, Deus nos dá. A preocupação exagerada não tem lugar, porque Deus cuida de nós. A providência divina rege a nossa vida e toma conta de tudo. Nem sacola, jamais acumular, jamais deixar que no nosso coração vão se acumulando pesos, vão se acumulando coisas que não fazem parte da nossa vida. Por fim, nem dinheiro. A nossa segurança é Deus e Deus somente. A nossa riqueza é Deus. A preciosidade da nossa vida é a palavra de Deus. É ela que nos guarda, é ela que nos orienta, é ela que nos conduz. Peçamos ao Senhor a graça desse abandono total na sua vontade, um desprendimento do nosso coração de tudo aquilo que nos tira da vontade de Deus, que nada se anteponha a Deus, que nada na nossa vida roube o lugar de Deus, tire o lugar de Deus, mas que nós nos esvaziemos para nos preencher somente de Deus. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.